Deus. Glórias e glórias. Pode sentar, povo de Deus. Amém. Oh, como é bom estar na casa de Deus. Hoje de manhã cedinho tem uma chuca, um poró, né? Vocês ouviram? De manhã cedinho, né, irmã? Irmã, falei, pronto. Os irmãos de açúcar, ninguém vai na igreja. Aí de repente, nossa, Senhor, deixa não, vai, pum, sobe. Oh, Deus é bom. Deus é bom, glória a Deus. Meus irmãos, como é bom estar na presença de Deus e na companhia de vocês. Quando passam os dias assim, a gente fica até com saudade, né, irmão? Estou acostumado. Oh, glória, isso aí é família, isso mesmo, que é a nossa casa, né? É como se tivesse uma porta aqui que vai dar na sua sala. Você passou da porta, você está na sua casa ainda, aqui é a sua casa, né? A casa de Deus é a nossa casa. Por que a casa de Deus é a nossa casa? Deus não precisa de parede, Deus não precisa de um lugar para habitar. Amém? Deus habita o nosso coração. Por que isso aqui é a casa de Deus? Porque aqui os crentes se reúnem, amém? Amém? Então nós estamos aqui, o Espírito Santo está aqui que nos conecta a Deus. Por isso que a gente tem que buscar o Espírito Santo também. É uma das nossas decisões do nosso encontro, amém? Pastor, eu não sei buscar o Espírito Santo. Eu estou aqui para isso, amém? Para ajudar a encontrar o caminho. Glória a Deus. Tem fórmula de bolo? Não tem. Tem como eu fazer um PowerPoint aqui? Como encontrar o Espírito Santo? Siga esses passos. É assim? Não. É um caminho individual. Por isso que no nosso ministério a gente não coloca limite. Tem algumas denominações que dizem assim, né? Ah, mas primeiro tem que batizar nas águas para depois ser batizado no Espírito Santo. Ô, meu irmão, vou colocar limite na obra de Deus. Ah, não, porque a pessoa tem que crer, tem que ficar um tempo até ter o batismo do Espírito Santo. Meu irmão, esquece isso, amém? Só se entrega, amém? Eu tenho certeza, a pessoa pode crer hoje e ser batizada instantaneamente. Deus não tem limite, amém? Então você tem que buscar encontrar o seu caminho. Tem gente que tem aquela disposição de acordar de madrugada e ficar horas orando de madrugada. Tem gente que não tem essa disposição. Tem gente que tem disposição de subir um monte lá e se encontra com Deus. Tem gente que sobe no monte e fala, poxa, eu estou orando aqui lá em casa e estou sentindo a mesma coisa. Isso aí é do indivíduo, amém? Deus tem um plano para cada um de nós. Nós temos que ter aquela, sabe, aquele envolvimento e aquela, vamos dizer, disposição de buscar. Por isso que a gente ora, pedindo, Deus me mostra, amém? Amém? E o pastor faz o quê? Te ajuda, tá bom? Ele pode fazer um propósito junto, uma unção junto, uma consagração diferenciada, amém? Mas não deixe isso passar não, tá bom? E outra coisa, ninguém fica aqui, tipo, mas vão me ver, eu vou meio que me desconcentrar, porque às vezes o Espírito Santo faz a gente fazer, né, umas coisas diferentes, né, que não é muito da nossa personalidade, né? Eu, por exemplo, sou muito comedido, mas quando o Espírito Santo vem, meu irmão, tem que se entregar, amém? E não fica pensando, tem alguém me olhando, não. Se alguém está te olhando, cuidado. Gente, se tem alguém olhando, cuidado, tá? Cuidado, não faz isso não, amém? Não coloca limite, não coloca pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu mesmo não oro, você já viu? Eu oro de olho fechado. Não é? Às vezes eu abro, porque às vezes a gente está aqui, né? Pum, pode cair. Tem que dar aquela, só para ver se eu não vou esbarrar que nem malícia e tal. Mas no geral, eu oro de olho fechado. Nem prestar atenção no que vocês estão fazendo, amém? Porque não são os olhos da carne, são os olhos espirituais, amém? A gente sente quando a gente está em conexão. Eu sinto quando o Espírito está aqui com vocês, amém? Não precisa olhar, não. E ninguém vai ficar olhando para ninguém. E agora também, se estiver olhando, meu irmão, você fala, Deus é maior, amém? Ninguém vai julgar ninguém nesse vídeo, não é isso, meus irmãos? Se alguém julga é porque ainda não encontrou o caminho. Então ninguém olha para ninguém. E ninguém fica com vergonha de ninguém. E todo mundo se envolve e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Tá bom? Em nome de Jesus? Glória a Deus. O Espírito Santo deu, não era o propósito do culto, mas veio essa palavra. Eu tenho certeza que ela tem um objetivo. Amém? E eu quero repetir, como é bom estar na casa de Deus. Como é bom. 2025 está aí. Daqui a pouco vamos consagrar os nossos planejamentos. Amém? Quem ainda não colocou aqui no envelope, pode colocar em nome de Jesus, fica à vontade. Pode ir colocando, enquanto aqui a gente vai achando os versículos, amém? Pode colocar o familiar, e tem o do família e tem o individual. Hoje nós vamos colocar dentro da caixinha em nome de Jesus, amém? E aí nós vamos selar, vamos orar. Pastor, significa que ninguém pode colocar nenhum? Não, mas se algum irmão ainda não veio, ou esqueceu, não tem problema, a gente abre a caixa e coloca de novo, amém? Não tem problema não, né?
Não é religiosidade, o que importa é que esses planejamentos vão ser consagrados hoje. Vão ficar o ano inteiro aqui na nossa igreja recebendo oração. Então vamos achar primeira passagem da mensagem de hoje. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, verso 1. Por favor, alguém, Bíblia aqui para a irmã. Em nome de Jesus. Os irmãos aí, ministros, já traz alerta. Capítulo 11, verso 1. Primeira carta aos Coríntios. Pastor, na minha Bíblia está escrito epístola. O que é isso? Epístola é a mesma coisa que carta, tá bom? Epístola só tem um caráter de doutrina, tem significado diferente, não é? Ah, mas na minha Bíblia está escrito São Tiago. Tem problema, pastor? Não tem problema não, né? Tiago, tenho certeza, é santo, assim como você é, amém? Não tem diferença nenhuma. Estou para falar São Marcos, São Tiago, São... problema nenhum, amém? Só preste atenção para ver se não é uma Bíblia que tem livros que não são do cânone evangélico. Só isso, o resto, em nome de Jesus, é tudo igual, amém? Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Em nome de Jesus. Vamos lá? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Recado dessa manhã: sede imitadores de Cristo. Amém? Paulo está dizendo: eu sou um imitador de Cristo, então faça como eu faço. Imite Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Meu irmão, minha irmã, ó, que palavra forte. Nós devemos buscar ser como Cristo. Nós devemos buscar ser como o Salvador. É fácil? Claro que não, mas esse é o nosso verdadeiro desafio. É um caminho, meus irmãos, que não tem conclusão. Não vale o ponto de chegada, vale a caminhada, amém? Nós devemos sempre ter Cristo como nosso ponto de chegada. A cruz às nossas costas, amém? E Jesus rei lá no final do caminho, amém? Na verdade, a gente não enxerga Jesus assim, a gente enxerga Jesus assim, ó. Por quê? Porque Ele está reinando à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Então a gente olha para cima, pensando que nós vamos chegar lá. E eu tenho trazido muito para a igreja essa imagem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, correto? Que caminho é esse? É a escada de Jacó, amém? Quando a gente fala de caminho, o que você pensa? Uma vereda, uma avenida, uma rua asfaltada, calçada de terra. Pode ser essa imagem? No tempo eu tive essa imagem, hoje eu não tenho mais essa imagem. Quando fala de Jesus, eu não vejo uma estrada, eu vejo uma escada, amém? Uma escada ascendente, que tira a gente das coisas da terra e leva a gente às coisas do céu, amém? E cada degrau é uma vitória. Cada degrau é um esforço que a gente faz para vencer o desafio, amém? Subir escada não é fácil, né? Mas imagina quando está com dor no joelho, né? Às vezes quando está com a coluna meio ruim, é difícil, não é? Às vezes a gente tem alguns pesos, às vezes a gente tem algumas minhacas que a gente tem que superar para conseguir singrar esse caminho e vencer aquele degrau. Tem degrau que é baixinho, que a gente vence rápido, mas tem degrau que parece uma muralha. A gente então se prostra na frente do degrau e fala: isso eu não consigo. Não, a gente tem que se esforçar, amém? Pular, né? Pegar com a unha, se for o caso, tijolo por tijolo, e vencer o obstáculo, amém? Meu irmão, estou falando alguma coisa que você não está entendendo? Está comigo no nome de Jesus? Está aqui no Espírito? Escada de Jacó, esse é o caminho que é Jesus. Então a gente tem que mirar em Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Estou lá no trânsito,
Vem aquela moto, né? Você tem que dar aquela freada, toma um susto. Você vai virar e xingar? Você vai ficar com raiva, vai levar pro coração? Vai dizer, tomara que caia? Vai acelerar e passar por cima? Claro que não, né, irmão? Você tem que na hora pensar assim, o que Jesus faz? Mas pastor, Jesus não dirigia, não tinha carro na época dele. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, meu irmão? O que Jesus faria numa situação em que ele é afrontado desse jeito, no direito dele? Eu estou na via, andando na velocidade correta, estou no meu direito, não estou? Ele que violou o meu direito, né, e quase causou um acidente. Como é que Jesus agiria? Ia xingar, ia passar por cima, ia brigar? Não. E aí a gente já imagina 1.200 cenas de Jesus, né? Se bater numa face, oferece a outra. Se te defraudarem, se ele quiser levar a tua capa, entrega a túnica. Né? Se mandar andar uma légua, anda duas. Não é assim? Não é assim que Jesus fala? Não é para exercer misericórdia? Quantas vezes é para perdoar? 7? 70? Não. 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 por minuto. Então o que você faz? Segura a ira. Não deixa o ímpeto te dominar. Apaga essa fagulha e diz: Deus abençoe esse rapaz para que nada aconteça de mal comigo. É assim que a gente tem que agir, amém? Estou dando exemplo de trânsito, mas escapa a qualquer área da vida, amém? Está lá no trabalho, tem aquela pessoa que fica te fustigando. O que você faz com essa pessoa? Dá um safanão, bate boca, pede demissão. É isso? Pede para o patrão demitir ela? Não. Perdoa, releva e quando for necessário, ignora. Amém? Jesus Cristo estava agachado escrevendo na terra quando foram provocar ele. Jesus fez o quê? Primeiro ignorou. Depois que ele viu que não tinha como ignorar, ele levantou e com sabedoria, calma e paciência deu a lição. Nunca reage. Nunca é de bate pronto, amém? Nunca, nunca, nunca. Se não é um versículo, meu irmão, não fala. Porque quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele não falou com as próprias palavras, ele usou a Bíblia para responder. É assim que o crente deve agir. Se não é para abençoar, meu irmão, cale-se. Como o Tiago nos ensina, a língua é o menor dos órgãos, mas quão poderosa é para incendiar o ser humano inteiro. Minha mãe costumava dizer, isso não é bíblico não, mas vale aqui compartilhar. A língua é o chicote do corpo. Cuidado com a língua. Cuidado. Palavra é como seta, lançou, não volta mais. Depois vai vir um arrependimento no teu coração, o Espírito Santo vai te fazer entristecer, você talvez não volte a cometer esse erro. Mas meu irmão, para que errar se a gente já sabe que é errado? Para que passar por toda aquela situação de tristeza que o Espírito Santo te dá aquela humilhada? Não faz, não vale a pena. Mesmo porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, ou seja, é contra os seres humanos, é contra as potestades malignas, é contra o diabo que lidera uma rebelião no mundo, contra o reinado legítimo de Jesus. Então nós temos que combater ele e a obra dele, não pessoas. As pessoas são vítimas. Mas pastor, tem uma pessoa lá no meu bar que eu vou te contar uma coisa. Aquela pessoa fofoca de todo mundo, prejudica todo mundo. Ou a pessoinha ruim aquela, ela deve ser o capeta em pessoa. Não é possível, é o capeta encarnado. Porque ou a pessoa ruim, meu irmão, não se engane, não é, tá? É uma vítima. O que você tem que fazer? O que Jesus fez? Orar. Jesus na cruz disse, o que ele disse? Perdoe, eles não sabem o que fazem. Essa pessoa não sabe o que está fazendo. Você acha que o fofoqueiro está prejudicando alguém? Tá, ele. Primeiro prejudicado é ele. Você acha que alguém que rouba o outro está prejudicando o outro? Irmão, o bem vai e vem. Agora quem está entregando a alma para o maligno é aquela pessoa. Você tem que olhar para o pecador, meu irmão, do mesmo jeito que você olha. Deus me perdoe, mas é importante essa cena. Uma pessoa que acabou de te falar que está com diagnóstico de uma doença terminal. Se a pessoa chegar para você e falar assim, eu estou com câncer terminal, você vai odiar a pessoa?
vai brigar com a pessoa, vai xingar a pessoa, você vai relevar tudo que ela fizer. Coitada dessa pessoa. É assim que a gente tem que agir. Mas não tem que ter raiva, a gente tem que ter misericórdia. É isso que significa ser imitador de Cristo. Amém? Meu irmão, minha irmã, olha para mim, com fé, ouça essa palavra. Na armadura de Deus nós temos um item que é o escudo da fé. O escudo da fé com o qual todos os dardos inflamados do maligno são apagados. Então ninguém te atinge. Amém? Ninguém te atinge. O olhar não te atinge, a fala não te atinge, o pé para você tropeçar não te atinge. Não te atinge. Você tem que ter essa convicção no seu coração. E portanto, se ninguém te atinge, não tem por que revidar. Uma única coisa que a gente faz, como está na palavra de Deus: responda o mal com o bem. Sede devedores apenas de uma coisa, do amor. Amém? O resto, meu irmão, oração, misericórdia e perdão. É isso que significa ser imitador de Jesus. Mas, meu irmão, minha irmã, nós temos um desafio. 1 de João, capítulo 2, verso 15. Você está em Corinto, vá lá para frente, pouquinho antes do Apocalipse. Primeira carta do apóstolo João, verso 2. 1 de João, capítulo 2, verso 5. Aquela minha cunhada, aquela minha sogra, aquele meu sogro, aquele meu irmão, aquele meu primo, aquele tio, aquele. Então, na época do fim de ano, é a época que a gente encontra um monte de parente, né? Aí, às vezes, a pessoa, o anfitrião da festa de fim de ano tem que fazer toda uma coisa para botar a pessoa longe da outra, porque as duas não se entendem, sempre se encontra a briga. Meu irmão, minha irmã, nada disso pertence ao crente. Nada disso. Amém? O que a gente faz? A nossa parte. Nós podemos controlar os outros? Podemos controlar os outros? Você me ame, me respeite? Não. Mas você pode fazer a sua parte. Amém? A sua parte você faz. Falei de trabalho, falei de trânsito, agora estou falando da vida, né? Dos parentes. E o Espírito Santo está me dando um recado. Atenção, igreja, comigo. Na igreja vale a mesma regra. Olha quantas pessoas nós somos. Personalidades diferentes, gostos diferentes, expectativas diferentes, né? Educação diferente, não é isso? Você acha que o tempo todo mundo vai entender todo mundo? Não. Nós vamos ter divergência aqui, amém? O que nós vamos fazer? Vou sair da igreja. Quem perde? É quem sai. Amém? Então nós temos que ter um pavio desse tamanho assim, ó. Já viu o pavio? Pavio de, desse tamanho. Pode queimar muito até chegar na vela. Amém? Não deixa nada entrar no teu coração, porque o diabo ele é capaz de usar o crente mais santo do teu lado para tentar incutir em você uma coisa ruim. Às vezes aquela pessoa chega na igreja e ela não está bem, ela não te cumprimentou com aquela, sabe? Aí tem gente que já começa o ódio no coração. Como assim? Para desrespeitar, por favor, não faz isso não. Amém? Amém? Não pensa que a pessoa está contra você, pensa que de repente a pessoa está com um problema, começa a orar por ela. Amém? Às vezes a gente vai fazer uma festinha aqui, nós vamos comprar, coxinha. Meu irmão gosta de risórios. Mas não tem risório, então eu não gosto mais da igreja, não vou mais na festa. Amém? Pensa que é de bom grado, pensa que as pessoas que estão fazendo de coração, pensa que as pessoas estão fazendo o seu melhor, amém? Às vezes tem gente que é totalmente egoísta, tem gente que só dá um alfinete para a igreja. Não se compara não, meu irmão, amém?
Aliás, quando a gente se dedica muito, sabe o que a gente faz? A gente louva a Deus, porque Deus nos dá a capacidade de ter um discernimento tão bom, uma disposição tão boa, uma capacidade tão boa e um envolvimento tão bom. Amém? A gente agradece, a gente não julga o outro. E se você sentir no coração, ora para que a pessoa se envolva mais. Tá bom? Nós estamos entrando em 2025, meu irmão. Eu quero aqui chegar no final do ano com a igreja, com as mesmas pessoas e quem sabe mais. Se for da vontade de Deus, nós temos um objetivo, né, irmão? Bom, enquanto botou o objetivo, não, tem que brigar pelo objetivo. Mas a obra é de Deus. O que para mim é ruim é a gente andar para trás. Amém? Eu tenho que andar para frente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, recado 2025. Sejamos imitadores de Jesus Cristo. Em casa, no trânsito, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Amém? Quero ouvir, amém? Glória a Deus. Mas tem um desafio. Olha o Instagram aí, olha as redes sociais, olha as conversinhas fiadas lá dos colegas de trabalho. Vamos lá, 1 de João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém, meus irmãos? Então olha só, 1 de João capítulo 2, verso 15, 16, 17, o que está nos dizendo? Vou repetir só o iníciozinho. Não ameis o mundo. Meu irmão, olha para cá. Você não ama o mundo. Amém? Não esse amor. O que é mundo? Vamos entender o que é mundo? Mundo, biblicamente falando, principalmente quando estiver na letra de João, tem um significado muito claro. O mundo é o conjunto de hábitos, é a cultura, são as disposições daquele lugar onde a igreja não alcançou. Amém? Isso é mundo. Ou seja, aquelas roupas indecentes, o falar esquisito, os assuntos que não edificam, as conversas inúteis, o ato ímpeto de prejudicar o outro, as guerras, a fome, a miséria, a desigualdade, o maltratar. Isso é mundo. Amém? E o mundo traz algumas ilusões. Por exemplo, a beleza do corpo. As mulheres têm que ter um determinado tem que ter uma determinada forma do corpo, né, para serem admirados. E os homens têm que ser bombados para ser admirado, né? O homem forte que dá pancada nos outros, que lindo, né? Aquele cara que não leva desaforo para casa, comigo bateu, levou, não é isso? Esse daí todo mundo, que lindo. Ou então o jogador de futebol que gasta milhões e milhões e milhões e milhões, né? Ou o músico que é famoso, que todo mundo idolatra. Meu irmão, às vezes essas imagens é que levam, e aqui principalmente para as pessoas, os adolescentes, é mais forte ainda. Às vezes a pessoa substitui Cristo por uma coisa dessas. Eu quero ser igual Schwarzenegger. Schwarzenegger ninguém nem conhece, né? Na minha época. Tem que ser forte, Mr. Músculo. E aí o que acontece? Às vezes por esse caminho vai tomar uma bomba, vai fazer uma lesão no corpo. Para quê? Amém? Estou falando que não pode malhar? Não estou aqui amaldiçoando quem fala, não estou falando isso, eu estou dizendo que não é esse o símbolo. Amém? Não é esse que eu vou querer ser igual. Amém? Sim ou não? Ou aquele cantor, ou aquele time de futebol, ou aquela novela, ou aquele programa, aquele apresentador. Não é isso? Até aquele pastor, amém? Nem pastor. Mas aquele pregador que... Não, para, meu. Sede imitadores de Cristo. Seja imitador de Cristo. E aí vai para a academia. Seja imitador de Cristo. E aí você vai buscar a tua carreira. Seja imitador de Cristo. E aí você vai buscar vai fazer músico, pregador, seja lá o que for. Amém? Sendo imitador de Cristo. É isso que importa.
Nada no mundo pode substituir. Aliás, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Preciso buscar alguma passagem sobre idolatria aqui? Precisa? É mandamento, né? Não adorarás outros deuses. Meu irmão, nada pode ser colocado no lugar da divindade. Jesus é o nosso exemplo. É Ele, igual a Ele que eu quero ser. Não é ninguém outro. Amém? Está claro, meu irmão, minha irmã? Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Quem ama ao mundo não pode amar a Deus. É uma coisa ou outra. Sede imitadores de Cristo e não imitadores das coisas do mundo. Amém? Essa é a mensagem. E para terminar, está em 1 de João, agora volta. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, está entre Efésios e Colossenses, capítulo 2, verso 5. Mas eu quero ser rico, igual o fulano, quero ser igual o Bill Gates. Meu irmão, você não sabe as lutas que o Bill Gates passa na vida pessoal dele. Cuidado para você não querer ser o que depois você não aguenta, hein? Eu queria ser igual o Ronaldinho, jogador, Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol. Meu irmão, você só vê a glória, né? E o caminho para chegar lá. Você está prestando atenção? Cuidado, estou julgando ninguém não, mas quem se olhar a vida privada de muitos desses personagens, você falou, meu amigo, é um preço muito caro. É um preço muito caro. Isso vale para tudo, meu irmão. Você não tem uma impressão digital que é toda sua? Tem ou não tem? Não queira ser igual a ninguém aqui não, tá? Queira ser igual àquele que não tem impressão digital, que é único, acima de todos, Jesus Cristo. Amém? Corpo glorificado, eu não sei se tem impressão digital, mas mesmo que tiver, ela é irrelevante. Amém? Jesus Cristo é o nosso foco. Meu irmão, minha irmã, você está entendendo a mensagem ou não? Amém. Então vamos lá, Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Forte, né? Forte, né, meu irmão? Eu busquei uma passagem, tem tantas passagens, mas eu busquei uma passagem que falasse forte, e para mim essa é uma passagem forte. Meu irmão, minha irmã, olha para cá, atenção, é o Espírito que está falando. Jesus Cristo estava na glória, ele não tinha obrigação nenhuma de nada, mas ele decidiu ficar pequeno. Ele decidiu tomar forma humana, passar frio, calor, fome, e mais do que isso, ele decidiu ser humilhado por um propósito maior, que é qual? Te salvar. Meu irmão, não compara Jesus com um jogador de futebol, com um fisiculturista, com um blogueira, com seja lá o que for. Ninguém fez isso por você, ele fez. E ele, ao fazer isso, está nos dando exemplo. Ele não perdeu um dente não, meu irmão, ele perdeu todo o sangue do corpo em nosso favor. Então, meu amigo, aumenta o seu estopim,
Porque não é nenhum olhar, não é nenhuma palavra, não é nenhum pezinho para você tropeçar que vai te tirar, sabe, da linha, do firme fundamento que é Cristo. Porque nada que a gente venha sofrer nesse mundo é comparável com aquilo que ele sofreu. Mas nós ainda estamos aqui, porque no mundo haverá, aflições. Jesus não precisava ter passado por aflição nenhuma, mas ele decidiu. Lembra da cena de Jesus lavando o pé? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e lavou o pé dos discípulos. Aquele que quiser ser grande, que seja o mais humilde. Então, meu irmão, minha irmã, ninguém no mundo tem capacidade de tirar o seu foco em Jesus. Amém? Ninguém sofreu como Jesus, ninguém se entregou como Jesus, ninguém fez por você o que Jesus fez. Então nós vamos ter o nosso olho fitado em Jesus. Em 2025, nada vai nos tirar desse caminho. Amém? Glória a Deus. Então fala comigo. Em 2025, ninguém vai tirar o meu foco em Jesus. Em Jesus. Glória a Deus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus.